E aí galera, beleza? Tô aqui a trazer o primeiro vídeo do canal aí de online só se mananjas. Aí, como vocês podem ver, eu estou com o time do Atlético Goianiense nessa liga aí do Brasileirão Série B. Então vamos estar nessa temporada aí, já tô na segunda rodada. Vamos estar nessa temporada aí com o Atlético Goianiense, ok galera? Aí nessa temporada. E eu não sou nenhum pro nesse jogo, ok galera, porque vocês podem até ver um perfil aqui. Não sou nenhum pro nesse jogo, ok? Então é a vida, né? Então em decorrer do canal, de séries e tal, a gente vai eu vou evoluindo aí com vocês, ok? E também vai ter alguns outros vídeos de game aleatórios, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo aí, ok? Para esse primeiro vídeo aqui, eu quero trazer uma tática aí para iniciante, ok? Uma tática assim de, de espião, uma tática de espião, de copiar. É o seguinte, galera. Para fazer essa tática, você precisa saber o seu adversário aqui, o seu próximo adversário. Ver seu próximo adversário e é o seguinte. Essa tática aqui, você usará o seu funcionário, que é o espião. Você usará o espião como principal peça pra, assim, é uma tática que dê pra você já dê uma confirmada em sua vitória em cima do seu adversário. Tipo assim, deu uma confirmada, né, nessa vitória, ok? É o seguinte, você tem que fazer. Primeiro, ver seu adversário, ok? Segundo, vá na sua rodada, na nessa partida aqui, no resultado da rodada, e veja qual foi o time qual foi o time que seu adversário jogou contra, o seu adversário que tu vai jogar agora. Que no meu caso, que eu vou jogar agora, é o Botafogo, que nessa rodada aqui, ele perdeu de 4-0 por Vitória. Então eu tenho que ver o Vitória sendo o seguinte. Ver o Vitória, já que ele bateu de 4-0. Veremos. Como o Vitória bateu de 4-0 no meu adversário no Botafogo, eu vou vir aqui em espião e espionar o Vitória, que é meu funcionário, vindo no espião. E agora eu vou espionar o Vitória, galera. Sim, vou espionar o Vitória. Vir aqui o coisa e ver o que o meu espião tem a falar sobre o Vitória, quais informações que ele tem a falar lá pra mim. Ele tem a falar, o estilo de jogo parece ser normal e parece que eles estão preparados para trocar de passe. Não acredito que eles planejaram linha de impedimento até que não corrigem de um campo de treino estão planejando. Formação 4-4-2-A, marcação por zona. Ok, galera, já que ele ganhou, já que o Vitória ganhou do Botafogo por 4-0, a gente vai copiar a formação do Vitória, o plano de jogo dele vai copiar as táticas que ele usou contra o Botafogo pra gente também conseguir ganhar com as mesmas táticas do Vitória. Então isso daí ajuda muito em você conseguir muitas vitórias, ok? Assim, essa tática ajuda muito, ok? Que é uma das funções aí do espião que você pode estar usando aí. E lembrando que essa tática aí eu tô ensinando mesmo para iniciante, ok galera? Quem tá iniciando aí no SM, eu tô ensinando essa tática aí. Aí enquanto você já pega a tática do Vitória e se o Vitória ganhou, né? No meu caso aqui, ele ganhou. Aí você vai vir aqui em tática e copiar tudo do Vitória e passar pra cá, ok? Copiar tudo aqui do Vitória, tá? Eu já passei tudo aqui. E troca de passe, no jogo troca de passe, eu passei tudo aqui, ó. Aqui, galera. A minha tática de alinhamento é essa daqui, ok? Que eu vou usar.
é essa daqui. Essa daqui foi a minha táticas avançadas. As minhas táticas avançadas são daqui, ok, galera? Então, aí o segundo passo é o seguinte, segundo passo. Você vai ver agora sim agora você vai espionar o seu oponente, seu adversário, ok? Você vai espionar o seu adversário. Mas agora eu vou lhe falar uma coisa. Nesse caso aqui, se o Botafogo tivesse ganhado Vitória, eu ia espionar o Vitória. Do mesmo jeito, eu ia espionar o Vitória. Mas eu não ia copiar o Vitória. Eu ia, assim, ver as táticas que o Vitória usou. Mas aquelas táticas eu ia estar mantendo longe das minhas táticas, assim. Podia estar, se eu tivesse usando troca de passe, eu ia usar troca de passe contra o Botafogo e não ia dar certo. Então, se eu tivesse usando a troca de passe, eu ia mudar para outro, ok? Então, esse daí é o coisa. Se o adversário do teu adversário que vai jogar agora perdeu, aí você vai evitar de pegar as táticas dele. Mas você não vai espionar para evitar de pegar as táticas dele, de ficar com as mesmas táticas dele, porque isso aí pode levar a perca do jogo. Mas se o adversário que ganhou do teu adversário agora, aí ele vai conseguir, aí você vai copiar a tática dele também para você conseguir a vitória em cima, ok? Desculpa aí, galera, eu tô com um pouquinho de tosse, mas dá nada não. Agora a terceira base agora aqui que vim aqui no espião novamente e agora sim eu espionarei o meu adversário, que é o Botafogo. E o que o espião tem a dizer. O estilo de jogo deles parece ser normal e parece que estão preparados para o contra-ataque. Eu acredito que eles planejam usar a linha de impedimento como estratégia da zaga. Até agora não colhi evidências de um campo de treino esteja sendo planejado. Formação 4-5-1, homem a homem, ok? Então é o seguinte, do teu adversário, tu vai pegar apenas, assim, teu adversário vai pegar pleno plano de jogo aqui, que é o contra-ataque. Assim, o que mais importar é o plano de jogo, é o contra-ataque, ok, galera? Então, o que eu vou usar quando o contra-ataque? Então, esse daqui é agora, aqui nas táticas. Então, o que eu vou usar contra o contra-ataque do plano de jogo dele, né? Aí, contra o contra-ataque, né, que você tem de usar, você tem de vir na tática de alinhamento, ok? Que é o seguinte, a minha que eu uso é essa daqui, galera. A minha tática de alinhamento que eu uso é essa daqui, ok? A minha tática de alinhamento que eu uso é essa daqui, como vocês podem ver. E se eu tivesse usando essa tática de alinhamento contra o plano de jogo do Botafogo, que é o contra-ataque, eu me daria muito mal, porque como é um contra-ataque, assim, eu jogaria avançado. Então, meus zagueiros estariam avançados e quando eu conseguisse o contra-ataque, né, vai ficar muito fácil fazer o gol, porque não vai ter ninguém nada lá para atacar, para defender. Porque o contra-ataque, assim, é uma coisa muito rápida, é um pouco de mistura de toque de bola com rapidez. O contra-ataque, ok? Que é bolas longas também, mistura com bolas longas também. Então, o que eu fiz, o que eu achei bom para minha tática de alimento, para eu ir contra o contra-ataque do Botafogo, contra o plano de jogo que é o contra-ataque, eu escolhi essa tática de alinhamento aqui, como vocês podem ver, eu escolhi essa daqui, ok, galera?
como vocês podem estar vendo aí. E pra contra-ataque eu escolhi essa. Então, galera, esse daqui que é um jeito assim de você tá conseguindo administrar uma vitória. É tipo uma tática de copiar. É uma tática de copiar. Aí é o seguinte, porque é muito fácil isso. É você espionar o, o time que jogou contra o seu adversário de agora, naquela rodada. Você espionar e ver qual foi as táticas que ele usou, mas foi tudo que ele usou para ganhar ou perder daquele time. Então, se ele ganhou, você vai copiar aquela tática para estar também ganhando dele. Mas se ele perdeu, você vai ver as táticas dele para manter o máximo de distância daquelas táticas deles, ok? E aí é muito bom também para você estar espionando o time, assim, o teu adversário mesmo, você tá ao seu adversário agora, porque é o seguinte, você pode estar, ele em um jogo, ele pode ter usado aquela tática, ele pode ter usado uma tática totalmente assim, uma outra tática e ele não pode uma outra formação, na verdade, ele pode ter usado uma outra formação é, e, ou uma outra isso mesmo, uma outra formação, galera, tô me enrolando aqui um pouco, uma outra formação, aí nesse jogo, aí ele tipo assim, não achei essa formação muito boa, vou mudar de formação, aí ele vai mudar de formação e tu vai conseguir pegar aquela formação com espião, mas totalmente mudada do jogo que teve entre o teu adversário e o time que jogou contra o teu adversário. Então isso pode foder muito, muito, ok? Então sempre aqui, vendo aqui na rodada, aqui, porque aqui aparece a formação, ó. Eu sempre vendo aqui também, ok, galera? Pra isso não acabar muito, pode te foder muito isso, ok, galera? Então sempre vendo isso daí, ok? Então esse daqui é uma explicar uma tática aí que consegui a vocês. Então esse daí foi só o primeiro vídeo do canal, ok? Então vai deixando seu like aí pra ajudar pra continuar fazendo os vídeos. Compartilha aí pros seus amigos e também se inscrevendo aí, galera, por favor. Isso me motivar muito a trazer vídeos, ok? Então, valeu, falou e fui. Tchau, tchau.